Boa noite. Tudo bem? Quem tá aí? Adriana, Daisy. Adriana, Daisy, Júlia, Jefferson, João, Priscila. Somente 7, certo? Tudo bem com vocês? Sim. Gente? Hã? Essa turma não responde, eu acho tão engraçado. Tudo bem, professor? Já falei para vocês, né? Às vezes eu acho que eu tô sozinha. Estão me ouvindo? Alguém pode só dar um ok? Sim, professora, acabei de entrar. Tá bem? Tá ouvindo? Altura ok? Podemos começar? Sim, tá ótimo. Sim, tá ótimo o som. Tá ótimo. Tá joia. Gente, eu mandei um material para vocês. Eu coloquei aí o link, né? Coloquei o link da aula, coloquei um artigo. Eu não sei se vocês conseguiram abrir, vocês conseguiram ler, não? Eu consegui. Tá. E quem falou? Adriana, né? Isso. Então, Adriana, eu não sei se você entendeu ali, na verdade, desse artigo, ele é um artigo bem pequenininho e ele tem 4 ou 5 folhas, mas para ficar mais claro, seria para ler só a primeira folha. Eu acho que depois, se vocês tiverem interesse em continuar a leitura, não tem problema, depois ele relata só uma pesquisa. Mas se vocês tiverem oportunidade de ler, leiam a parte da introdução, que ela vai explicar, nós vamos falar sobre isso hoje, sobre vínculos, né? O estabelecimento de vínculos no atendimento, na área da saúde. Então, a gente vai falar sobre todo um processo de comunicação e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Deixa eu só confirmar aqui. Tá. Vamos lá, então. Vocês estão vendo os slides? Sim. Ok. E eu também mandei pelo WhatsApp. Se vocês não estiverem vendo bem, dá para vocês acompanharem aí tranquilamente pelo WhatsApp, ou se vocês quiserem abrir o celular, enfim, dá para acompanhar. Eu vou mais ou menos monitorando para vocês, né, falando os slides, aí vocês conseguem acompanhar bem. A nossa aula de hoje, ela vai falar sobre a questão de relacionamentos, né? Questão de relacionamentos interpessoais, e nós precisamos sempre focar isso na questão do atendimento na área da saúde, tá? Então, a gente vai entender alguns conceitos. Eu me lembro que nas primeiras aulas presenciais, eu lembro de ter falado para vocês alguns conceitos que nós usaríamos ao longo aí do semestre, né? Então, razão, emoção, intra, né? Estro, intro e estro, e depois, em termos de relacionamento, o intra e o inter. Né? Então, a gente vai ver a diferença aí da relação intrapessoal e interpessoal. Vamos compreender um pouquinho melhor aí esse conceito de relação humana, né, das relações humanas, e dentro de um contexto que nós já vimos sobre humanização, e a gente já falou sobre isso, essa humanização, ela é importante porque ela sempre aparece em diversas aulas, em diversos contextos. Então, hoje a gente vai falar na questão do atendimento humanizado, a gente vai falar de novo na questão da humanização, um atendimento diferenciado, humanizado, porém,
nosso foco hoje vai ser sobre o estabelecimento de vínculo, né? É importante que a gente entenda, porque sempre quando nós fazemos um atendimento, quando nós temos um paciente que nós precisamos realizar um atendimento, nós precisamos estabelecer vínculo. E isso é importante que vocês entendam. Depois vocês vão ver isso novamente em outras aulas, vão ver isso em estágios. E é importante que vocês entendam o que é o estabelecer vínculos, tá? Veja. Nós vamos começar aqui com as relações interpessoais, né? A gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento, com a introdução aqui de um autor chamado Moscovitch, e ele fala que as relações interpessoais são um processo complexo. Ele é um processo complexo, vocês concordam? É fácil se relacionar? A opinião de vocês? Não é fácil. É fácil lidar com o ser humano, não é? Não mesmo. Não. Não. É difícil, né? Porque a gente tem que estabelecer... Por que é difícil lidar com o ser humano? Se vocês pegarem todos os conteúdos que nós já vimos, e na semana que vem a gente vai falar mais um pouquinho com ênfase, com foco em estrutura de personalidade, vocês vão ver que assim, a composição, o contexto é o que dificulta aí nas relações, né? Nos relacionamentos entre as pessoas. Então, ele é um processo complexo, né? Porque ele envolve aí comportamentos manifestos e não manifestos. O que vocês entendem por manifesto e não manifesto? O que seria comportamento manifestos e não manifestos? Atitudes. Atitudes, mas assim, que você manifesta, o próprio nome está dizendo, atitudes que você manifesta, ok? Você verbaliza, e o que você não manifesta é aquilo que não é verbal, né? Então a gente vai retomar aí um pouquinho desses conceitos, né? Comunicação verbal e não verbal, tá? Aquilo que você manifesta, aquilo que você não manifesta. Muitas vezes acontece alguma situação e você não se manifesta, né? O pessoal fala, você não se manifesta, né? Você não coloca a sua opinião, você não verbaliza aquilo que você está sentindo, qual é a opinião que você está pensando, qual a opinião que você está tendo naquele momento. Envolve verbal, não verbal, reações mentais, reações corporais, aquilo que você pensa, ou aquele modo em que você... Então, a gente está falando, veja, de relacionamento interpessoal. Tudo isso envolve um relacionamento. Por isso que ele é complexo, tá? Então, veja, envolve comportamento, envolve comunicação, verbal, não verbal, reações, né? Lembra que a gente viu em behaviorismo, né, comportamental, toda reação, ela é consequência de um estímulo. Lembra do estímulo? Então, estímulo, reação. Você pode ter reações mentais, corporais, sentimentais, né? E os pensamentos, aquilo que você pensa, que você raciocina e muitas vezes não verbaliza. Então, para a gente começar a ver aí alguns desses conceitos e ir associando, compondo aí essas relações interpessoais, né? Nós temos aqui a comunicação verbal, né? Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Vocês já fizeram algum treinamento ou algum curso sobre comunicação? Ou na empresa, ou no ambiente organizacional? Já tiveram esse contato com esses dois conceitos, comunicação verbal e não verbal? Não, professora, eu não tive a oportunidade de fazer um curso ou qualquer algo do tipo. Não, então, também não. Esses conceitos, tá? Nunca ouviu falar que assim, nós temos a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Já sim, na escola. Na escola, ok. Sim. Mais alguém?
pessoal, mais alguém? Vamos lá. Veja, Eu também, Eu só também vi fiz na na escola. escola. na Também. escola. Jefferson, você ia falar o quê? Na escola também. Tá. Quem mais? Eu também, só vi na escola. Quem tá falando agora? Sabrine. Sabrine? Exato. Ah, tá bom. E aqui é porque aqui para mim aparece Bini. É. Aí eu queria saber quem é. É. Ok. Então nós temos aqui a comunicação verbal e a comunicação não verbal. O que é verbal, gente? É o processo de troca de informação, né? Através da palavra escrita ou falada. Ou seja, você verbaliza, você escreve aquilo que você está pensando, né? Ou você fala, você verbaliza, você... Então, estamos falando de um relacionamento interpessoal. Então, eu me expresso, eu converso com alguém ou eu escrevo, né? Então, hoje, veja, hoje a gente tem essa questão do WhatsApp, que ela é muito presente, vocês concordam? Então, hoje é muito comum as pessoas brigarem pelo WhatsApp, não é? Já brigaram com o namorado pelo WhatsApp? Sim. Sim. E, E haja bonequinho, os emojis. e acha bonequinho. Então, é a comunicação verbal. Então, por isso que é escrita. Você verbaliza ali, você coloca ali o teu conteúdo, né? A comunicação não verbal, ela é tudo aquilo que está relacionado, gente, não envolve uma fala, mas assim, veja aqui, ó, ele está relacionado ao seu ao seu vestuário, a forma que você se veste, ela te transparece, independente, veja, independente do modo que você escolheu se vestir, mas toda pessoa ela tem um padrão assim de escolha, de gosto, ela demonstra um pouco dela, tá? Então por isso que a gente fala o vestuário. O que eu quero dizer com vestuário? Veja, tem pessoas que elas usam roupas mais esportes, né? Então ela tá passando uma imagem dela de ser uma pessoa mais esportiva, mais descontraída. Tem pessoas que são extremamente formais, usam roupas formais e são extremamente formais. Então, isso passa um pouco, é uma forma de você se comunicar, né? A postura comportamental, né? A postura corporal, aparência física, né? Então, veja, aparência física que eu quero dizer é aquilo que você demonstra. Então, assim, a sua aparência hoje, hoje eu tô super tranquilo. Tem dia que você está extremamente cansado. Então, a tua aparência física, ela é de cansaço. Quando você está muito cansado, você não fica com umas olheiras. Tem gente que, quando não dorme, fica com o olho mais profundo, mais abatido. Então, a aparência nesse sentido. Então, ela demonstra, ela deixa transparecer, né? Embora você não disse, você não comunicou verbalmente que você está doente, que você está com uma febre, mas fisicamente você é nítido, né? Em todo a sua aparência física, todo o seu leitura corporal, que você não está bem de saúde, que você está doente. Então, essas são aí as principais diferenças, né? Falar um pouquinho de comunicação verbal, as pessoas se comunicam. Gente, por que nós estamos falando disso? O que isso tem a ver com o conteúdo, com o curso de vocês? Vocês estão conseguindo associar a importância da comunicação com o curso que você está fazendo? Sim. Sim. Sim, como? Por quê? É do nosso dia a dia, né? Com os nossos clientes ou pacientes. A gente vai precisar ter comunicação. Então, veja,
diariamente você vai ter contato, diariamente você vai estabelecer relacionamentos interpessoais. O que são relacionamento inter, né? O inter é o quê? Eu e o outro. Inter significa entre. Então, é um relacionamento entre pessoas, ok? Por que a gente está vendo isso no curso de nutrição e no curso no curso de nutrição e fisioterapia? Porque você lida com o seu paciente ou com o seu cliente diariamente, tá? Então, você vai ver ali que é o seu dia a dia, a sua rotina. Tem dias que você está bem, tem dias que você não está. E você deixa transparecer isso para o seu paciente ou a pessoa que está passando por um atendimento com você. Então, é muito importante que você conheça, né, esses tópicos para que você possa o quê? Se policiar, se organizar, né? Principalmente com relação ao seu atendimento. Tá? A comunicação verbal, então, ela é a mais que a gente conhece melhor. Ela envolve aí a emissão de palavras, emissões de sons, a forma como você se comunica, a forma como você entrevista. Semana passada a gente falou um pouquinho de anamnese, né? Que é aquela entrevista inicial. Então, assim, tudo isso, veja, hoje a gente vai falar de comunicação, de relacionamento interpessoal, de comunicação, e a forma como você se comunica, ela deixa transparecer uma imagem, certo? Que muitas vezes ela vai te passar uma imagem de confiança, a pessoa fala bem, se expressa bem, tem segurança daquilo que está falando, e aí ela me passa uma confiança, ela me passa segurança. Quando a pessoa ela é insegura, ela titubeia para falar algumas coisas, tem um pouco de receio, né? É tímido, não consegue controlar aquela timidez, então ela não consegue falar com o paciente olho no olho, talvez ela não consiga estabelecer confiança. E principalmente numa situação de anamnese, que a gente está falando aqui, né? A forma como você se expressa verbalmente, ela faz uma grande diferença para você estabelecer confiança com o seu paciente, tá? Alguém já foi no médico em que não sentiu confiança? Vamos falar de uma consulta médica. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Sim. Quem tá falando? É a Natália. Natália, conta para mim o que uma vez só, você falou muitas vezes, né? Pega uma só, uma situação. O que aconteceu naquela consulta que não te passou confiança? Eu não me senti à vontade, na verdade. Não se sentiu à vontade para falar sobre o problema. Se você não se sentiu à vontade, o que aconteceu com a comunicação daquele médico? Ficou meio abarrada. Eu senti meio... Oi? Eu senti que ficou meio... um vazio. Porque não era uma comunicação, assim, fluente, né? Assim, uma coisa natural, entendeu? Sim. Então, talvez, na comunicação dele, alguma coisa que ou ele não falava, ou ele falava pouco, né? Não te deixou transparecer aí uma segurança. Tudo bem? Sim. Comunicação escrita, gente. O que vocês têm para dizer sobre comunicação escrita? Tipos de comunicação. É o registro de observações, como pensamentos, interrogações, informações e sentimentos. Escrita, tá? O que vocês têm para falar sobre isso? Vamos lá. Priscila, Jefferson, Júlia. O que vocês têm a dizer sobre a comunicação escrita? Nada? Pessoal?
tem nada para falar? Gente, a comunicação, tanto a comunicação oral como a comunicação escrita, ela é muito importante, principalmente quando você vai iniciar na sua área, né, de atuação, em que você precisa, eu acho que eu já cheguei a falar isso até nas aulas presenciais, você precisa se apropriar de alguns termos, né, conhecer, dominar, principalmente alguns termos técnicos que sejam específicos da sua área, né? E ter uma linguagem mais formal, tá? Então, veja, faça um exercício. Hoje, as pessoas estão muito habituadas a escrever em rede social. E aí, quando você vai, quando você precisa escrever alguma coisa, que ela precisa de uma maior elaboração, precisa de prestar atenção assim, na questão da pontuação, fazer separar raciocínio, separar frases, às vezes o contexto ele vem o quê? Conturbado. Às vezes você quer passar uma mensagem até pelo próprio WhatsApp, você quer dizer uma coisa, mas a forma como você escreveu, a pessoa ela não está te vendo, ela não tá te ouvindo, ela não está percebendo a tua entonação de voz, se você está bravo, se você não está bravo. E às vezes a forma como você escreve, tá? Você deixa transparecer uma situação assim, como se você estivesse bravo, como se você estivesse alterado, né? Então precisa tomar bastante cuidado com relação a isso. Tudo isso é comunicação. E aí eu volto a falar, a gente está falando de comunicação com o paciente. Se eu vou ser, né, vou trabalhar, vou me formar para ser um fisioterapeuta, quando eu vou passar, por exemplo, um e-mail formal para o meu paciente, eu preciso tomar muito cuidado com o que eu escrevo, ok? Então, assim, palavras erradas, erros, né? Por isso a gente tem aí o nosso amigo Google que pode tirar nossas dúvidas, escreve com S ou escreve com C cedilha, não tenho certeza. Vai lá no Google e consulta. Se você não tem certeza, vai lá, consulta. Se você achou que ficou estranho, muda a palavra. Então, assim, você tem toda uma forma, é muito importante isso com relação, você está construindo com o seu paciente uma imagem, ok? Então, se você fala errado, se você escreve errado, errado no sentido de não se expressar adequadamente, né? Às vezes você quer errado no sentido, você quer falar alguma coisa, você quer passar uma mensagem, e a pessoa ela faz uma interpretação errada, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, ok? Então veja, comunicação oral e comunicação escrita. Comunicação não verbal, né? Comunicação não verbal, o corpo fala, ok? Ele fala tanto quanto, né? O seu corpo, ele dá uma mensagem muito relacionada à sua expressão verbal, tá? Então, o que envolve a sua expressão, a sua comunicação não verbal? A tua expressão facial, o teu tom de voz, os gestos, o ambiente, o local, né? Então, tudo isso está relacionado à comunicação não verbal. Então, quando você for atender, você precisa ter uma preocupação com o local onde você está, com a situação, com o ambiente, né? O que é o ambiente? O ambiente, se tem barulho, se não tem barulho, se interfere no processo de comunicação, tá? Então, tudo isso faz parte do não verbal. Dentro do não verbal, nós temos aqui, né, os fatores cinésicos e a paralinguagem, tá? Então, veja, o que são os fatores cinésicos, né? É a associação aos movimentos. Gente, esse slide aqui eu tirei de um local, de um artigo português, tá? Por isso que está escrito factores. Então, assim, os fatores cinésicos está ligado à associação dos movimentos corporais, mãos, pés, mãos, gestos e expressões faciais. Tá? Então, às vezes a pessoa ela
tá com uma expressão assim super caída, né? E aí ela fala, não, tá tudo bem, eu tô ótima, não tá acontecendo nada, mas aí ela tá ali caindo cada vez mais, ok? Então, é a leitura que a gente diz, né? A leitura do corpo. Vocês já ouviram falar num livro chamado O Corpo Fala? Não? Não Eu conheço. já ouvi falar sobre, professora. Já o quê? Já ouvi falar. Já. É um livro, ele é bem interessante, tá? Chama O Corpo Fala. E ele faz ali uma apresentação da leitura, né, do organismo, entendeu? Então, assim, posturas, né? Ombro caído, a pessoa cabisbaixa, forma de sentar, forma de se colocar. Então, ela faz uma leitura do corpo. É um livro bem interessante, né, para você compreender aí alguns comportamentos, algumas posturas, tá? A paralinguagem são os sons produzidos pelo aparelho vocal. Então, o que é isso? Entoação, ritmo, suspiro, riso, tudo isso ele está relacionado aí, né? A sua expressão verbal, mas ele emite sons, né? Então, você dá risada, ele emite som, mas ele não está falando nada. Então, é a forma como você dá risada. Se você ri alto, se você ri baixo. Tem algumas pessoas que têm uma forma de rir super gostosa, né? Só de você ouvir a pessoa dar risada, você dá risada junto, entendeu? Então, assim, é a mensagem que a pessoa tá te passando, entendeu? Assim, de como que ela está produzindo aqueles sons, né? Pelo aparelho aqui vocal. Né? Suspiros, né? Entoação, às vezes a pessoa ela fala super baixinho, parece até que... vou dar um exemplo para vocês, vamos pegar um exemplo de aula mesmo. Às vezes a pessoa ela fala tão baixinho, você vai assistir uma palestra, por exemplo, né? A pessoa você não consegue ouvir, tem que ficar todo mundo muito em silêncio, porque o tom de voz dela é bem baixinho, você quase não ouve. E às vezes pode o quê? Interferir na comunicação? Pode, porque você não está ouvindo com clareza, e aí você vai ficar pedindo para repetir, ou aquilo que você não ouviu vai interromper o teu processo de comunicação. Você vai ficar com um ponto de interrogação. Será que eu entendi direito? Será que eu não entendi? Será que está certo? Será que está errado? Né? Então, é o que a gente chama de paralinguagem, tá? Comunicação não verbal, então, todas as vezes que transmitimos uma mensagem verbal, nós encaminhamos junto com a mensagem verbal a não verbal. Vocês concordam? Então, são o quê, gente? Aquilo que vocês já devem ter ouvido esse termo. Caras e bocas. Já ouviram esse termo? Sim. O que seria caras e bocas? Pessoal? São gestuais, né? As expressões dependendo de alguma situação. As expressões faciais, isso mesmo, Adriana. As expressões que você faz, né? E tem gente que tem controle disso. Às vezes é muito engraçada a situação. Tem gente que, assim, que consegue controlar. Então, você está se expressando, você está conversando com a pessoa e você não sabe exatamente o que ela está pensando. E tem pessoas, gente, que são extremamente transparentes. Então, assim, se a pessoa está brava, ela está com cara de brava. Se ela ficou surpresa, ela faz uma cara de surpresa. Se ela está triste, ela faz cara de triste. Então, assim, ela é muito transparente e as expressões que ela utiliza ali, né, no rosto, elas fazem a leitura muito tranquilo do que elas estão querendo te passar. Então, veja, isso é algo que a gente começa a prestar muita atenção com a prática. Tá? Então, quando você começa a conversar com as pessoas,
Então, veja, você vai abrir uma clínica e você passa a ter paciente todos os dias. Todos os dias, o dia inteiro, você lida com o ser humano. Então, isso vai te trazer uma prática muito grande, entendeu? Uma habilidade muito grande no sentido de fazer a leitura, né, do seu paciente. Então, você começa a entender com clareza se o paciente está gostando da consulta, se ele está entendendo, se ele está interessado, ou se ele não está interessado, se ele quer ir embora, se ele não entendeu nada. Então, pela prática, com a vivência, vocês passarão a identificar isso com clareza. E a gente percebe mesmo, gente, é muito tranquilo. Você percebe, assim, pela fisionomia das pessoas, se elas estão gostando, se não estão, se estão entendendo, se querem ir embora, se estão dormindo, você está falando, a pessoa está dormindo, tá? Então, isso é muito claro. É a comunicação não verbal, tá? Então, a gente volta aqui no nosso tema, nós falamos aqui de interação, de relações interpessoais entre as pessoas, ok? Então, veja, nas relações interpessoais, envolve aqui a questão da empatia. O que é empatia? Você se colocar no lugar do outro. Como que eu me coloco no lugar do outro? Eu estou falando de relacionamento, eu estou falando de comunicação. Se a comunicação ela flui muito bem, você consegue se colocar no lugar do outro, né? Então, por quê? Veja, a pessoa está se colocando, a pessoa está falando com clareza, né? E você está entendendo. A gente teve uma aula que nós falamos sobre o ouvir ativo. O que é ouvir ativo? Não é escutar. Ouvir é diferente de escutar. Então, veja, para que o teu processo de atendimento ao cliente, ele flua, ele te dê resultados e você desperte a confiança do seu paciente, você precisa ouvir o que ele está dizendo e se atentar ao processo de comunicação, tanto verbal como não verbal. Fazer a leitura do quê? Do corpo, de como é que essa pessoa está. Então, às vezes ela fala para você, eu estou calmo, mas ela está lá batendo o pé o tempo todo, né? Ela não consegue ficar parada durante o atendimento ali da sua consulta. Então, vejam, são detalhes fundamentais, né, nessa relação com o seu paciente, ok? As relações humanas, então, elas envolvem a comunicação interpessoal, que é a troca de informações entre duas ou mais pessoas, e ela envolve a comunicação intra. Vocês lembram o que é intra? Já expliquei. Intra, né? A mesma coisa que intro. Lembra que eu falei para vocês? Extro, voltado para o meio, certo? E o intra? Para dentro, né? O interior. Exatamente, voltado para dentro, né? O extra voltado para fora, o intra voltado para dentro, para o seu interior. Então, quando a gente fala de comunicação intrapessoal, é a comunicação que a pessoa tem consigo mesmo. Ela corresponde a um diálogo interior, ok? Então, é quando você está o quê? Conversando, quando você está fazendo o processo de reflexão, de análise. E quando a gente está refletindo sobre alguma coisa, a gente conversa, a gente não conversa, a gente não fala. Eu acho que isso está certo, acho que isso está errado. Devia ter feito assim, devia ter feito assim. Você está fazendo um processo de reflexão. Lembra que eu expliquei para vocês? O introvertido e o extrovertido. O introvertido, ele está ligado a uma postura mais reflexiva. É uma pessoa que faz uma análise, é uma pessoa
que ela é mais seletiva, ela observa, analisa. Então, quando eu falo de comunicação intrapessoal, é um processo de comunicação interno. Como assim processo de comunicação interno? Eu estou conversando comigo, eu estou refletindo, eu estou revendo conceitos, eu estou analisando, né? Então, a comunicação intrapessoal é a maneira como nós processamos mentalmente uma informação. E como essa informação interfere na relação inter. Então, muitas vezes você para analisar, não é? Você tem que conversar com alguém. Não, você tem que fazer uma... vamos pegar um exemplo bem simples. Você precisa solicitar, vou pedir um aumento de salário. Você não faz uma reflexão, uma autoanálise, você não processa, né, mentalmente como é que você vai chegar, você não faz um planejamento dessa fala, né, dessa comunicação interpessoal que você vai realizar, tá? Então, quanto mais clara for a sua forma de pensar, quanto mais fácil for a sua maneira de se expressar, tá? Mais fácil vai ser a forma de você se relacionar, ok? Então, veja, um exercício, né, aqui fala que um exemplo de comunicação intrapessoal é a criação de diário. Mas, veja, eu não diria que é um exemplo de comunicação, eu diria que seria um exercício mesmo. Tá? Então, quando você quer pensar alguma coisa, aquilo que você está pensando, você começar a escrever, né? Ou num diário, ou num caderno, até para você exercitar a tua escrita. Então, se a comunicação escrita ela é um processo de comunicação interpessoal, ela precisa ser elaborada, precisa de um treino. E você pode fazer isso a partir dos seus pensamentos. Está claro, gente? Vocês estão acompanhando ou está complexo? Pessoal? Tá claro, professora. A gente precisa utilizar... Lembra que eu falei no início? A gente... ao longo das aulas, nós vamos aprendendo termos novos, tá? Então, eu não sei como é que vocês estão aí conduzindo essas aulas virtuais, no sentido de que, veja, algumas pessoas, elas são auditivas, então só o ouvir já é suficiente para gravar. Outras pessoas, elas são visuais, elas precisam escrever para gravar. Então, o que eu estou dizendo? Veja, toda aula a gente vê aí alguns termos técnicos, alguns conceitos, né, do dia a dia, que eles são importantes para o seu atendimento, né? Então, são conceitos que são adequados, né, são interessantes, que você utilize no dia a dia, os termos técnicos, né? Você vai explicar alguma coisa para o seu paciente, você vai usar os termos técnicos. E que a comunicação inter, então, método de comunicação que promove essa troca de informação entre duas ou mais pessoas, né? E ela, veja, essa troca de informação, ela é baseada num repertório cultural, numa formação educacional. Então, por isso que eu falo sobre termo técnico. Se eu estou fazendo ali a faculdade de fisioterapia ou de nutrição, vocês precisam identificar quais são os termos que fazem parte aí da sua profissão e começar a utilizar os termos técnicos, né? Treinar a utilização desses termos para poder se relacionar e conversar com as pessoas, tá? Isso transmite aí uma mensagem, né? Você consegue, a partir da imagem de segurança, de você saber o que você está falando, você transmite aí uma segurança para o seu paciente ou o seu cliente, tá? Então, para você
melhorar o teu nível de comunicação, você precisa ter informação, você precisa ter aí um repertório cultural, então assim, ter um vocabulário mais aguçado, um vocabulário maior, né, que você consiga explicar aí com termos mais adequados, mais formal, ok? A gente não vai fazer um atendimento usando gíria, ok? Você pode usar gíria num ambiente informal. No ambiente profissional, eu preciso me adequar, me apropriar aí de termos técnicos, ok? E isso você vai fazer. Vocês percebem que envolve um certo treino? Vocês conseguem enxergar isso? Sim. Alguém pode me dar um exemplo do que seria um atendimento errado? Vocabulário inadequado. O que seria um vocabulário inadequado? Pessoal? Quando eu me dirijo ao paciente de uma forma totalmente ambiente tipo de casa, por exemplo. E aí, nesse ambiente de casa, Natália, o que seria? O que seria, por exemplo, o ambiente de casa, que é o que a gente chama de ambiente informal. Sim. Gíria. Isso. Eu utilizaria as gírias. Que mais? Uma conversa totalmente fora do padrão profissional. Isso. Que não tivesse uma relação com aquela situação profissional. Isso. É que o diálogo com o paciente tem que ser mais eloquente, né? A gente tem que usar a linguagem mais formal. Diferente do ambiente em casa, por exemplo, ou com os amigos, onde a linguagem é mais leve. A gente pode usar gírias, pode usar expressões. Isso mesmo. Quando você vai fazer o teu atendimento, e isso é uma coisa assim que é legal vocês prestarem atenção no dia a dia de vocês, porque assim, é como se fosse um treino, sabe, gente? Assim, então, assim, você vai ter um momento em que você vai ter duas situações, assim, você consegue controlar a tua fala profissional, você consegue entender, bom, neste momento eu estou no ambiente profissional, então eu preciso escolher as palavras. Você pode até, assim, falar um pouco mais devagar e escolhendo essas palavras, né, de forma que você tenha realmente uma comunicação mais formal. E o que seria o informal, né? Então, assim, são as brincadeiras, as piadas, palavrão, gíria, entonação de voz, ou muito alto, ou muito baixo, ou, enfim. Então, assim, você tem que selecionar aquilo que você considera adequado, né, para o seu dia a dia. Quer dizer que eu não posso fazer uma piada? Não, você pode fazer uma piada, mas escolha a piada, certo? Né? Depende da piada que você precisa. Você pode fazer uma brincadeira, pode fazer uma piada dentro do teu contexto profissional, mas escolhe, né, a piada que você vai contar, entendeu? Então, seria nesse sentido, ok? Tá? Então, veja, a comunicação na área da saúde, né? As relações estabelecidas na área da saúde, elas prezam, né? Esse texto aqui, esse pedacinho, está no livro didático de vocês, né? Então, ele fala exatamente essa questão da formalidade, né? Tem a citação, inclusive, de 2 autores, que eles dizem o seguinte, né? Que a existência de padrões nessas relações demonstra que são influenciadas pelo meio onde ocorre e pela origem de seus membros. Então, as relações elas são mais complexas, né? Quando você fala de relação profissional-paciente,
porque ela envolve a questão. Então, o bom atendimento, ele está relacionado ao ouvir o que o teu paciente tem para te falar, ok? E quando você ouve, né, você dá atenção, a gente já conversou sobre isso. Quando eu ouço alguém, eu presto atenção naquilo que ele está falando e eu devolvo, né, dentro do mesmo contexto. Então, veja, eu estou prestando atenção no que você está falando e está havendo um diálogo. Quando a pessoa não presta atenção, o que acontece? Sempre interrompe o diálogo, porque sempre tem um que está falando sozinho, né? Então, para que aconteça um bom desempenho profissional, é importante que tenha aí, né, essa relação profissional e usuário da saúde. E aí, quando a gente fala de ouvir o outro e estabelecer essa questão do diálogo, existe um termo muito utilizado na área da saúde, chamado, é um termo, né, que a gente chama de estabelecer vínculo, tá? Então, por isso que eu dei aquele texto lá para vocês. Leiam a primeira palavra, que lá fala bastante sobre isso. O que seria estabelecer vínculo, né? Estabelecer vínculos de confiança entre o profissional que está atendendo, entre o paciente e, muitas vezes, estabelecer vínculo com o acompanhante. Às vezes, gente, o paciente, ele está tão comprometido que ele não presta atenção. E aí você tem que estabelecer o vínculo com o acompanhante. É o acompanhante que está relatando, é o acompanhante que está falando. E aí você tem que saber lidar com as duas situações. Tá? Então, na área da saúde, a gente tem essa questão do acompanhante, né, que geralmente é um familiar, e ele tem este papel muito importante, tanto na adesão do tratamento, por exemplo, né? Você foi na primeira consulta de anamnese, você explicou o tratamento, você explicou como vai acontecer, você deu ali uma explanação técnica. Então, às vezes, o paciente, ele fala, para mim, às vezes ele está um pouco desanimado, às vezes ele está desacreditado, né? Ele fala, para mim tanto faz, só estou vindo aqui porque o fulano quer, enfim, tá? Então, é um exemplo de uma situação. E quem está monitorando, e quem está acompanhando, e quem está dando ênfase é o acompanhante, que geralmente é alguém da família, tá? Então, é importante que você estabeleça esse vínculo. Então, o que é o estabelecer vínculo, né? É construir, ok? Uma prática, né? No sentido de melhoria da atenção. Então, veja, o que é você estabelecer vínculo com o paciente? É a relação pessoal. Veja aqui no primeiro, lá em cima no slide. A gente está no slide 16 e lá em cima tem a definição. Olha, o vínculo é a relação pessoal, o tipo de relação pessoal que você vai estabelecer com essa pessoa. Então, precisa ser uma relação pessoal estreita, duradoura, entre o profissional da saúde e o paciente, de forma que, com o passar do tempo, tá, estabelecer um laço, né, foi estabelecido ali um tipo de relação que o paciente se sente seguro para dar continuidade ao tratamento. Então, é isso quando a gente fala que essa relação estreita e duradoura é no sentido de a pessoa se sentir segura com aquele profissional, tá? Então, você estabelece vínculo com alguém quando você confia na pessoa, ok? Quando você considera que aquela pessoa ela é uma boa profissional, um bom profissional, uma pessoa que entende do assunto, uma pessoa que tem bagagem, uma pessoa que tem experiência. Então, você acaba se sentindo o quê? Seguro com aquela pessoa. E aí você vai ter uma... vai perguntar, vai questionar, você vai ter uma maior aproximação daquela pessoa.
Então, imagina, volta lá naquela situação do médico. Você entrou na consulta. Você sentiu confiança no médico? Não, não senti. Por quê? Pode ter N motivos. Não pode? Eu já dei esse exemplo aqui para vocês, eu vou repetir. Uma vez eu fui no médico e ele foi olhar no Google para me responder o que eu tinha perguntado para ele. Me passou segurança? Pessoal? Não. O que vocês acham? Por quê? Porque ele é um profissional e ele deveria estar com isso na ponta da língua. Ele deveria saber, né? Sim. Tudo bem que a gente não é máquina, né? A gente Sim, tem coisas que a gente não claro. sabe. Mas, por exemplo, uma coisa básica, um remédio básico, tem coisas que eles têm obrigação a gente tem obrigação de saber. De Então, saber. veja, o médico, ele não passa confiança quando você vai numa consulta e o médico nem olha na sua cara. Já passaram por isso? Sim. Não é? Já. O médico fez uma consulta com você lá de 3 minutos. Se você contabilizar, durou 3 minutos a consulta, certo? Você espera 5 horas e o atendimento é 3 minutos. Você fica 5 horas sentada na recepção para ser atendida. Quando você entra no consultório, o atendimento foi de 3 segundos, né? Ele nem olhou na sua cara. Se você perguntar, se você voltar lá, ele não vai nem saber se você já esteve lá ou não, porque sim, ele não olhou. Veja, quando eu falo isso, né, é aquela coisa da linguagem não verbal. Você entra para conversar com uma pessoa numa expectativa de resolver um problema seu. Às vezes, hoje, né, a gente está falando de médico, às vezes hoje tem uma fila de espera, você fica esperando 1 mês para poder conseguir uma consulta, e aí, a hora que você consegue a consulta, você vai na consulta, a pessoa nem olha para você. Você provavelmente não volta mais naquele médico. E é diferente do que é estabelecer vínculo, né? Não é diferente quando a pessoa ela te dá uma explicação técnica, ela conversa com você, ela pergunta os seus dados, ela tem interesse pela sua situação, se ela não puder resolver, ela te encaminha, né? Ela te encaminha para outro local, né? Então você acaba estabelecendo vínculo, você acaba confiando naquela pessoa, tá? E aí você volta mais de uma vez, ou, né, você fala, não, eu quero fazer o tratamento com este profissional, é este profissional aqui que eu escolhi para que dê certo o meu tratamento, tá? Então, isso é o estabelecer vínculo. Vocês conseguem entender isso em diversas áreas, em diversos segmentos? Eu falei muito de médico, mas tem outros, não tem? Sim. Qual segmento, por exemplo? Dentista. Dentista, exatamente. Sim. Tá? Você tem uma série de dúvidas, você quer uma série de explicações e ele te dá o preço. Ponto final. E você fica na expectativa, né? E aí, como é que vai ser? Será que... Né? Qual a explicação disso? Qual a justificativa desse preço? Né? Qual mais, gente? Tem vários exemplos de várias situações. Veja, se você parar para analisar onde existe uma relação profissional-cliente, profissional-paciente, você como cliente, ok? Você vai comprar alguma... vou dar um exemplo para vocês. Você quer comprar um celular. Já passaram por isso? E aí você entra na loja e fala assim, você pode me explicar qual é a diferença desse aparelho para esse aparelho? O que aconteceu? Já, 2 vezes. Uma ele soube explicar e a outra
ele ficou confuso, pediu ajuda para um outro amigo dele do serviço. Aí o cara conseguiu explicar. E você não comprou? Não, porque eu achei que a minha dúvida seria sanada e não foi. Então, o que acontece, né? É um vínculo, veja, diferente de um vínculo de tratamento, em que às vezes você vai ficar 1, 2, 3 meses com aquele profissional. Mas às vezes você consegue estabelecer um vínculo comercial em que você vai no local, a pessoa te dá maior atenção, a pessoa te explica, te atende, e você fala, nossa, vou voltar mais vezes nesse lugar. E você passa a comprar naquele local. Você estabeleceu um vínculo, entendeu? Você estabeleceu o quê? Uma confiança para com aquela pessoa. E aí você começa a... se confia naquela pessoa e aí você passa a comprar lá, né? Você até fideliza a situação, tá? Então, na área da saúde é a mesma coisa, porém até um pouco mais complexo, porque, veja, na área da saúde envolve a questão do ouvir, da relação de escuta, né? O diálogo, a comunicação e a questão do respeito, né? Então, precisa ter ali, né, uma situação assim de respeitar o outro. Então, quando você vai passar por um atendimento que dura 3 minutos, gente, ali não houve respeito, você não volta mais. Estabelecer vínculo, né? Então, o usuário, ele deposita confiança quando o usuário, quem é o usuário? O paciente, o cliente, a pessoa que vai usar o serviço, né? O usuário, ele vai usar aquele tipo de atendimento e ele estabelece, então, confiança ali, uma relação com o profissional. Aquele profissional vai resolver o meu problema, então eu vou voltar mais vezes, tá? Essa relação não deve gerar aí uma dependência. Veja, estabelecer vínculo não significa fazer com que o paciente fique dependente de você. Não é isso, tá? O estabelecer vínculo é fazer com que o paciente confie em você. E quando terminar o tratamento, terminará. Ponto final, ok? Então, você não tem que fazer com que a pessoa dependa de você. Não é isso. Vínculo não é isso. Vínculo é uma relação de confiança mesmo. Está ligado diretamente à confiança, tá? A confiança é a base de relacionamento seguro. Quando um relacionamento, então, ele tem essa segurança, ele passa a ser mais duradouro, existe uma troca maior, né? Inclusive no ambiente de trabalho. Então, você confia naquela pessoa com a qual você está trabalhando. Nos relacionamentos afetivos, a mesma coisa, né? Com relação aos relacionamentos familiares, sociais, profissionais. Sim, a gente sabe que quando existe uma confiança, a coisa, ela tem uma maior extensão, né? Que é aquilo que a gente brinca, né? A gente fala, perdeu a confiança, acabou, não tem mais. Não, você deixa de confiar no outro, né? Então, por mais que a pessoa procure agradar, mas assim, algo aconteceu que quebrou este vínculo de confiança, tá? Ela é influenciada, a confiança é influenciada pelas informações que se tem sobre o outro. Então, por isso que você precisa conhecer o outro, né, para estabelecer essa confiança. Essas informações são obtidas através da observação. Observação do quê? Postura, linguagem corporal, comportamento, né? Se essa pessoa tem uma boa fluência, se ela fala corretamente, se ela me dá atenção, se ela é receptiva. Então, veja, para eu confiar em alguém, eu preciso ter todo esse conjunto, eu preciso ter todo esse contexto, certo? Então, por isso que a gente começou, então, falando de linguagem verbal não verbal, comunicação verbal não verbal, ok? Se eu não sinto confiança naquilo que a pessoa fala, ou se a pessoa não sabe direito o que ela está falando, perdi a confiança. Vocês concordam?
Concorda, gente? Sim. Sim ou não? Ai, não acredito. Eu acho que caiu a conexão, né? Foi, ela acabou de falar no grupo. Ela vai voltar. Pessoal, ok? Vocês estão me ouvindo? Entrou de novo? Sim, estamos ouvindo. Tá ótimo. Tá joia. Caiu aqui. Todo mundo aqui de volta, tá bom. A gente estava terminando, é só para eu poder finalizar aqui, então, e explicar para vocês. Tem um exercício no final, eu vou explicar para vocês. A gente já estava no finalzinho já e caiu aqui. Deixa eu só colocar o slide. Alguma pergunta, gente? Algum comentário? Entenderam aqui a dinâmica da aula? Entenderam a importância desse processo de comunicação dentro do relacionamento interpessoal, principalmente na área da saúde? Conseguiram compreender isso? Sim, tranquilo, professora. Tranquilo, né?
Aí é só a gente realmente associar com a nossa realidade, né? Com a nossa dinâmica do dia a dia. Na verdade, como eu já havia dito, é um treino. Então, no seu dia a dia, quando você estiver falando com alguém, no seu ambiente profissional, faça um treino. Veja como você está falando, como você está se portando, como está a tua postura, a tua linguagem corporal, né? Então, tudo isso interfere. Faça uma autoanálise, né? Faça uma comunicação intrapessoal. Faça uma autoanálise de como é que você está ali no teu ambiente profissional atualmente, né? Isso vai contribuir para a sua melhoria mesmo, né? Se você fizer uma autoanálise, você vai ver que tem coisas que você precisa melhorar. E tem até textos, tem até material para ler sobre esse assunto aí. Depois, se vocês quiserem, se acharem um tema interessante, a gente pode estender um pouco mais, tá? Então, aqui o último slide que a gente tinha a respeito de confiança, Moscovitch, então, ressalta a importância do contato inicial, né? Que é aquele primeiro contato, lembra que eu falei para vocês? Então, por isso, até, né, tem um ditado que fala, né? A primeira impressão é a que fica, né? Então, é justamente esse primeiro contato inicial, esse primeiro interesse, esse primeiro diálogo, essa primeira relação, essa receptividade que acaba criando aí esse vínculo. Isso é recíproco, tá, gente? É dos dois lados, né? Então, assim, eu para com o profissional, né? Eu para com o médico e o médico para com o paciente. Então, eu para com o fisioterapeuta e o fisioterapeuta também para com o paciente, tá? Então, é recíproco, né? É uma relação entre os dois. Então, às vezes, pode acontecer de você, como profissional, também não ter uma empatia, assim, não ter uma afinidade por aquele paciente que foi te procurar. Então, isso também pode acontecer, tá? A primeira impressão dá início à construção de um julgamento que tanto pode levar ao interesse em conhecer ao outro, como pode gerar um distanciamento. Exatamente isso que eu acabei de falar. Ele é recíproco, tá? Então, às vezes, você como profissional, e aí nas próximas aulas, né, a gente tem mais algumas aulas aí para frente, e a gente vai falar justamente sobre essa questão mais da psicologia, mais da estrutura de personalidade, algumas características que a gente acaba tendo, que a gente chama de mecanismo de defesa, né? A gente acaba projetando em pessoas que às vezes a gente nem conhece alguma coisa que a gente não gosta, e isso acaba interferindo ali na relação, tá? A primeira impressão ela é influenciada aí por diversos fatores psicológicos, né, de cada pessoa, e aí a gente vai ver isso na próxima aula. Então, às vezes, você tem alguma coisa que você não gosta, e aí vem um paciente justamente com aquela característica, tá? Então, a gente vai discutir essa questão do julgamento, ok? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não julgar o outro. No ambiente da saúde, a confiança, então, ela é fundamental aí para adesão ao tratamento. Então, para eu fazer um tratamento de 1, 2, 3 meses com alguém, eu preciso confiar nessa pessoa. Se eu não sentir firmeza, eu não continuo. E tem, assim, milhões de exemplos vocês devem estar pensando em situações em que vocês foram em busca de um tratamento, foram em busca de alguma coisa e vocês não deram continuidade. Até tentaram ir a segunda vez, a terceira vez, mas vocês falaram, quer saber, para mim não dá, não vou, não quero, não gostei, né? Ou seja, não houve o estabelecimento de vínculo, tá? Então, você não... Às vezes até o local é legal,
o local é agradável, um local que assim, você gosta, que você se sente bem, mas o profissional não foi legal, então você deixa de ir, tá? Você interrompe o tratamento. Então, isso é muito importante você ter em mente essa situação. Gente, perguntas? Alguma dúvida? Nenhuma? Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui, os 2 últimos slides, a gente tem um exercício para vocês fazerem para conseguir uns pontinhos aí, né? Para a gente chegar nos 2.500 pontos, tá? Que é o seguinte, veja, é uma situação, né? O Hospital Espírito Santo é referência nos mais diversos tipos de transplantes e acaba de implantar uma política de remuneração variável. Entre as competências para essa política de remuneração, né, está a iniciativa e ser proativo. A enfermeira, Débora, ela acabou de sofrer um acidente de trabalho ao entrar na cozinha do hospital para falar com a nutricionista. Então, ela quis ser proativa, ela quis demonstrar iniciativa e, ao invés de ela conversar com uma pessoa num local adequado, ela foi até a cozinha, ok? E ali houve um acidente. O hospital, então, está empenhado em identificar todos os fatores que contribuíram para a ocorrência do acidente. A ideia é tomar medidas que minimizem a possibilidade de novos acidentes, por isso é importante identificar suas causas. Após o acidente de Débora, as relações entre os membros da equipe de saúde sofreram um abalo em relação à confiança. Alguns profissionais têm criticado a enfermeira, em especial pelo fato de ter ido à cozinha do hospital, por acreditarem que o acidente trará prejuízo à avaliação da equipe, pois dizem que Débora não entendeu o sentido de iniciativa e proatividade. No entanto, esse é um assunto que não é levado às reuniões de trabalho. Na verdade, todos temem que mais algum membro da equipe acabe se sofrendo um acidente. Eu tô dando umas gaguejadas aqui, vocês estão vendo, né? Porque eu acho que a hora que eu fui copiar, esse caso aqui, ele está no livro de vocês, tá? E aí, eu acho que na hora de transcrever aqui para o slide, eu não copiei o acidente. O que aconteceu? A hora que ela foi na cozinha, eu vou retranscrever para vocês e jogo aí no WhatsApp para vocês. Explodiu, o acidente foi o seguinte, explodiu a panela de pressão e ela teve queimadura em 70% do corpo. Então, ela não queimou todo o corpo e aí gerou aí todo um problema com a equipe. Então, apesar de ter acontecido o acidente, a equipe está achando que tudo isso, ela não entendeu o que era iniciativa e proatividade, e aí, então, eles estão culpando a moça, né? Ir até a cozinha e se expor a um possível acidente não é iniciativa nem proatividade, tá? Qual que é o exercício? No ambiente da saúde, a confiança é determinante para a adesão ao tratamento, tanto para o paciente como para os profissionais da saúde. Então, você vai, dentro daquilo que a gente viu hoje, você vai identificar, né, a comunicação interpessoal. Então, pense em como que você faria isso para retomar a boa relação interpessoal e elabore um
plano de ação para reverter esse cenário. Então, eu estou falando ali com relação à equipe, né? E depois você vai responder a segunda pergunta falando sobre o estabelecer vínculo, como que você vai fazer para estabelecer o vínculo entre os funcionários. Então, veja, é um estabelecer vínculo diferente agora, não é entre paciente e profissional, mas é entre os colegas de trabalho, tá? Então, veja, a situação, o acidente gerou uma insegurança no grupo e os profissionais perderam a confiança entre si. Então, o que você vai fazer? Como que você vai montar um plano para melhorar a confiança? Eles não estão verbalizando isso, né? Da forma que deveria, e perderam a confiança entre eles. Então, como é que você vai fazer? São duas questões. Como é que você vai fazer para melhorar tanto a comunicação como o estabelecimento de vínculo? Deu para entender? Eu vou passar o caso de novo, vou jogar no WhatsApp para vocês, porque está faltando um acidente. E aí eu jogo para vocês novamente, tá? Deu para entender o que é para fazer, gente? Sim. Tudo bem? Professora, só uma pergunta. A senhora quer que a gente envie para a senhora por e-mail? Por e-mail, isso. Ah, tá bom. Porque aí no e-mail eu contabilizo quem fez, quem participou e atribuo os pontos, tá? Eu não fechei os pontos de vocês, eu não coloquei os pontos lá do trabalho em grupo ainda. Então, eu vou fechar entre hoje e amanhã, coloco tudo. Quando você manda para mim por e-mail, eu consigo contabilizar quem participou e quem não participou. Para mim é mais fácil. Vocês entenderam, então, aqui o exercício? São duas respostas, né? Vocês vão responder duas questões. Tudo bem? Pessoal? Ok. É para mandar, então, até amanhã. Não, vocês têm uma semana para fazer. Eu vou mandar para vocês ainda hoje o caso que está faltando ali o acidente. Então, eu vou incluir o acidente para ficar mais claro. Mas vocês têm uma semana para fazer esse exercício, até quinta que vem. Ah, tá bom. Então. Tá bom? Tem tempo. Tá bom. Nenhuma dúvida? Não, professora. Não? Não, nenhuma. Então, tá bom, gente. Está muito ruim. Eu agradeço, então. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me falar, tá bom? Tá bom, professora. Muito obrigada. Obrigada, viu? Boa noite. noite. Boa noite.